Você quer saber se você tem TDAH? Ou quer entender um pouco mais sobre esse transtorno? Então vem comigo que hoje eu vim aqui te resumir um pouquinho do que é esse espectro. Meu nome é João Vitor, eu sou mediador escolar há mais de 2 anos. E durante esse período, trabalhando com crianças e adolescentes atípicos, uma das demandas mais comuns é o TDAH. Então eu sempre me interessei por esse tema, sempre estudei esse tema e reuni algumas informações para trazer para vocês nesse vídeo. Primeiramente, o que significa a sigla TDAH? TDAH significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que o cérebro da pessoa com TDAH foi desenvolvido de uma forma diferente. O TDAH se caracteriza pela má formação do córtex pré-frontal. Ou seja, o cérebro da pessoa com TDAH é literalmente diferente do cérebro de pessoas típicas. O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro responsável pelo nosso foco, pela nossa organização, atenção, pelo nosso controle de impulsos. Então, uma pessoa que tem essa parte do cérebro funcionando de uma maneira diferente vai ter justamente os sintomas do TDAH. E quais são eles? O TDAH é caracterizado por impulsividade, dificuldade no planejamento, dificuldade no foco e na atenção, dificuldade em seguir regras, hiperatividade mental e física, dificuldade na memória operacional, ou seja, juntar informações prévias para realizar alguma atividade, e oscilações comportamentais mais frequentes. E se você conhece um pouco do mundo dos transtornos, você sabe que muitos desses sintomas que eu falei também estão no TEA, no transtorno do espectro autista. Isso é porque cerca de 50 a 70% das pessoas que possuem o TEA, que estão dentro do espectro autista, também têm como comorbidade o TDAH. Isso é segundo uma pesquisa que eu vou deixar na descrição para vocês conferirem. E qual que é a principal diferença? Enquanto o TDAH pode até ter dificuldade na linguagem, geralmente devido ali a um desenvolvimento pedagógico dificultoso por causa do seu transtorno, o TEA vai ter uma dificuldade social, na comunicação social, em se fazer ser entendido, em interagir com os outros. Então, é assim que a gente consegue diferenciar, dentre outros fatores de avaliação, se a pessoa tem somente TEA, ou se ela tem TEA e TDAH, ou se ela tem só TDAH. Por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, você precisa apresentar os sintomas na primeira infância. Se você começou a demonstrar os sintomas do TEA depois, na fase adulta, essa falta de atenção, essa falta de foco, esse controle das impulsividades é derivado de outro motivo. Lembrando que é normal nós sermos um pouco desatentos e imperativos. O que caracteriza de fato um transtorno é a frequência e a duração que esses sintomas aparecem na sua vida, a intensidade deles, então quais são as mazelas, os prejuízos que elas geram, e também, claro, a intensidade que esses sintomas aparecem. O TDAH tem um alto índice genético. Isso quer dizer que provavelmente as pessoas com TDAH vêm de uma família com outras pessoas que também têm TDAH. Porém, existem outros fatores de risco que aumentam a probabilidade do desenvolvimento do cérebro ser atípico. Exposição a drogas e álcool durante a gravidez ou no início da infância, infecções virais durante a gestação, baixo peso ao nascer ou nascer de forma prematura, traumatismo craniano ou infecções cerebrais e entre outras. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a ABDA, cerca de 5 a 8% de pessoas, a níveis mundiais, possuem TDAH. Agora, falando um pouquinho de um dos mitos acerca do TDAH, o TDAH, como eu disse anteriormente, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, não é fácil uma criança ter esse transtorno, não é fácil ela adquirir esse transtorno ali durante a formação do cérebro. Então, você deixar uma criança com tela de celular, com tela de computador, com tela de tablet, não vai gerar o TDAH, ainda mais se a criança passou da primeira infância, já tem um córtex pré-frontal já desenvolvido. Ela não vai ganhar o TDAH, ela não vai desenvolver o TDAH. Porém, as tecnologias de hoje em dia fazem um grande estímulo no cérebro das crianças. Então é muito comum que ela precise desses grandes estímulos para conseguir prestar atenção, se ela está acostumada com as telas. E ela não vai encontrar esses grandes estímulos numa conversa, na escola, ou em qualquer outro momento do dia dela que não seja nas telas. Então, por mais que as telas não provoquem TDAH, elas podem causar alguns sintomas do TDAH, como uma grande desatenção. Outro mito gravíssimo é que o TDAH some na vida adulta. Isso não é verdade. O que acontece é que
Por você ser adulto, você ter convivido com esse transtorno há mais tempo, tendo ciência dele ou não, você já criou mecanismos para você conseguir contornar os sintomas dele. Então eles prejudicam menos a sua vida e eles ficam menos aparentes. Mas isso é importantíssimo. A taxa de desemprego, de demissões, divórcios, entre outras questões sociais, em adultos com TDAH é maior. Muitas vezes, quando um adulto ou um idoso descobre esse transtorno, descobre esse diagnóstico, ele percebe que muito sofrimento poderia ter sido evitado com um tratamento correto. Então é importante ter esse diagnóstico, para você ter ali um acompanhamento e um tratamento especializado. E claro, é muito importante que se você tem suspeitas ou conhece alguém que tem suspeitas de ter TDAH, que você vá investigar. Isso por 2 motivos. O primeiro, que é o mais óbvio, que eu falei anteriormente, é você ter um tratamento específico para a sua condição. E assim você conseguir aprimorar as suas potencialidades e ter maior qualidade de vida. Agora, uma outra questão que a gente tem que se atentar é que geralmente os primeiros sinais que as pessoas começam a investigar o TDAH é a falta de atenção. Só que essa falta de atenção pode ser derivada de outros transtornos. Então, se você começou a reparar em falta de atenção intensa, frequente, que dura muito tempo e que causa mazelas na vida do seu filho, ou na sua, ou de alguém que você conhece, é bom investigar. Essa falta de atenção pode sim ser TDAH, mas pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, e é necessário que você encontre o diagnóstico correto. Mas como é que funciona o tratamento de uma pessoa com TDAH? Bom, o tratamento acontece por meio de 2 vias. A psicoterapia, geralmente baseada em evidências, então você vai fazer uma TCC, e se vier com outras comorbidades, e se for criança, geralmente vai ter que ter ali uma equipe multidisciplinar para ir tratando os outros sintomas. Mas geralmente uma psicoterapia é a primeira coisa que se faz, com práticas baseadas em evidências, então TCCs ou TCCs contextuais, terapias comportamentalistas. E a segunda via é a medicamentosa. Os medicamentos podem ser estimulantes cognitivos. Existem 2 tipos de estimulantes cognitivos. Aquele com efeito mais prolongado e contínuo, como o exemplo Venvance, e aquele mais brusco, mais instantâneo, só que o efeito não é prolongado, como por exemplo a Ritalina. Agora, uma observação que a gente tem que fazer é na falta de atenção de pessoas com TDAH. O mais comum, o senso comum, é que as pessoas achem que uma pessoa com TDAH não presta atenção em nada, e aí isso deriva numa falta de atenção. Pessoas com TDAH, na verdade, prestam atenção em tudo, a todos os estímulos, por menor que ele seja. Isso faz com que ele não consiga prestar uma carga de atenção adequada para nada, porque ele está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Agora, tem um momento específico, tem um assunto específico, algo específico, que são os hiperfocos. Os hiperfocos é um assunto, um objeto, um momento, uma série, enfim. É algo que essa pessoa vai ter uma necessidade cognitiva, uma necessidade emocional, comportamental muito forte. Esses hiperfocos são aqueles tópicos que a pessoa não consegue parar de pensar, não consegue parar de prestar atenção, de exercer, de ir atrás, de falar sobre. Ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que esses hiperfocos podem gerar momentos hiperprodutivos para aquela pessoa. Agora, se esse hiperfoco não for adequado, não for produtivo, ela não vai conseguir realizar as outras atividades de uma forma adequada, porque ela está prestando atenção ainda naquele hiperfoco, está com um estímulo muito forte naquele assunto. E isso, obviamente, vai gerar mazelas para os outros assuntos. Uma coisa importante para a gente analisar é que pessoas que têm TDAH, e isso é uma alarmante mesmo, possuem 3 vezes mais chances de abusarem muito de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Mário Louzan, um psiquiatra e coordenador do Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade no Adulto, diz que isso ocorre em 1 a cada 5 pessoas. Isso se deve a uma tentativa de aliviar os sintomas do TDAH, como atenuar a hiperatividade ou impulsionar a concentração. Mas isso vai gerar mazelas para a vida daquela pessoa. Eu vou deixar a pesquisa aqui na descrição também para vocês conferirem. E é isso, um pouquinho do TDAH, um pouquinho do que é esse espectro. Sim, é um espectro, porque os sintomas eles variam de acordo com pessoa para pessoa, tanto de frequência quanto de intensidade. E cada um demonstra esses sintomas de uma forma, então é um espectro. Você tem alguma dúvida sobre TDAH? Você está em investigação de TDAH ou você acha que você tem TDAH? Me conta aqui nos comentários.